Existe um segredo que os verdadeiros milionários conhecem há décadas, uma verdade tão poderosa que pode transformar completamente sua relação com o dinheiro e o sucesso antes mesmo de você conquistar sua primeira grande quantia. Esse segredo não está nos bancos, não está nas bolsas de valores, nem mesmo nos livros de contabilidade das grandes empresas. Está em algo muito mais próximo de você do que imagina, na sua própria mente. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem magnetizar o dinheiro naturalmente, enquanto outras lutam a vida inteira sem conseguir sair do mesmo lugar? A resposta para essa pergunta intrigante foi desvendada por um dos maiores estudiosos da mente humana e do sucesso financeiro que já existiu. Durante mais de 20 anos, Napoleon Hill dedicou sua vida a decifrar os padrões mentais e comportamentais de mais de 500 milionários da sua época, incluindo nomes como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. O que ele descobriu foi tão revolucionário que mudou para sempre a forma como entendemos a relação entre mente e riqueza. Imagine por um momento que você pudesse acessar o estado mental de uma pessoa que já conquistou milhões. Imagine se pudesse sentir a confiança inabalável, a clareza de propósito e a certeza absoluta de alguém que vive na abundância. Seria como ter um mapa do tesouro direto para a prosperidade, não é mesmo? Pois é exatamente isso que você está prestes a descobrir neste vídeo. Não estamos falando de pensamento positivo superficial ou de técnicas de visualização vazias. Estamos falando de uma transformação profunda na sua identidade financeira, uma mudança tão real e tangível que vai alterar não apenas como você pensa sobre dinheiro, mas como o dinheiro responde a você. Quando você domina essa habilidade, algo extraordinário acontece. Você para de perseguir o dinheiro e ele começa a vir naturalmente em sua direção. É como se você sintonizasse numa frequência diferente, numa vibração que atrai oportunidades, ideias e pessoas que aceleram sua jornada rumo à riqueza. Prepare-se para descobrir como sentir-se como um milionário muito antes de se tornar um. Porque quando você verdadeiramente incorpora essa mentalidade, quando ela se torna parte da sua essência, a manifestação física da riqueza é apenas uma questão de tempo. E o mais fascinante é que essa transformação pode começar exatamente agora, neste momento, enquanto você assiste a este vídeo. A jornada para compreender a mentalidade milionária começou quando Napoleon Hill recebeu uma proposta que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Andrew Carnegie, o homem mais rico da América na época, desafiou o jovem jornalista a descobrir a fórmula exata do sucesso financeiro. Não uma fórmula baseada em sorte ou circunstâncias, mas uma ciência precisa que qualquer pessoa poderia aplicar. Durante 2 décadas de pesquisa intensiva, algo extraordinário foi revelado. Ao entrevistar os homens mais ricos da sua época, um padrão começou a emergir. Não importava se eram inventores, industriais ou comerciantes, todos compartilhavam uma característica peculiar. Eles se sentiam ricos muito antes de se tornarem ricos. Essa não era uma coincidência ou um traço de personalidade superficial. Era algo muito mais profundo e sistemático. Era como se eles possuíssem um código interno que os fazia vibrar na frequência da abundância. O que mais impressionava era a diferença gritante entre essas mentes milionárias e as pessoas comuns. Enquanto a maioria vivia esperando ter dinheiro para então se sentir rica, os verdadeiros milionários faziam exatamente o oposto. Eles primeiro cultivavam internamente a experiência completa de ser rico, e então essa realidade interna se manifestava no mundo físico. Era como se eles tivessem descoberto uma lei fundamental do universo que a maioria das pessoas desconhecia completamente. Essa descoberta foi tão impactante que mudou toda a perspectiva sobre como a riqueza realmente funciona. Não se tratava apenas de trabalhar mais ou ter mais conhecimento técnico. Tratava-se de uma revolução completa na identidade pessoal, uma transformação tão profunda que alterava não apenas pensamentos, mas emoções, decisões e ações. Era como se esses homens tivessem acesso a um manual secreto da prosperidade. A partir dessa revelação, ficou claro que existia uma diferença fundamental entre desejar ser rico e realmente ser rico por dentro.
O desejo mantém você numa posição de carência, sempre buscando algo que está fora de você. Mas ser rico internamente coloca você numa posição de poder, onde a riqueza não é algo a ser conquistado, mas algo que naturalmente flui através de você. Essa distinção sutil faz toda a diferença no mundo. Durante anos de observação meticulosa, os padrões se tornaram cada vez mais evidentes. Os homens verdadeiramente ricos não apenas sonhavam com a riqueza, eles a viviam em suas mentes com uma intensidade e uma clareza que impressionavam. Eles podiam descrever em detalhes minuciosos como seria sua vida quando atingissem seus objetivos financeiros. Mais do que isso, eles já vivenciavam essas sensações no presente. O mais fascinante de tudo era perceber que essa não era uma habilidade natural ou um dom especial. Era uma capacidade que podia ser desenvolvida, treinada e aperfeiçoada por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interno necessário. Era como descobrir que todos possuem dentro de si um tesouro inestimável, mas apenas alguns sabem onde procurar e como acessá-lo. Quando começamos a compreender verdadeiramente como a mente funciona, descobrimos que ela não faz distinção entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Essa é uma das descobertas mais poderosas da psicologia moderna e foi algo que Napoleão Hill intuiu décadas antes da ciência comprovar. O cérebro processa imagens mentais intensas da mesma forma que processa experiências reais, criando as mesmas conexões neurais e gerando as mesmas respostas emocionais e comportamentais. Isso significa que quando você verdadeiramente se sente como um milionário em sua mente, não está apenas fantasiando ou sonhando acordado. Está literalmente programando seu sistema nervoso para reconhecer e buscar oportunidades que estão alinhadas com essa nova identidade. Sua mente subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para tornar real aquilo que você vivencia internamente com intensidade e consistência. Os milionários estudados por Napoleão Hill haviam descoberto, consciente ou inconscientemente, essa lei fundamental da mente. Eles não apenas visualizavam ter dinheiro, eles se sentiam completamente confortáveis com a ideia de possuir grandes quantias. Imaginavam-se tomando decisões financeiras importantes, movimentando recursos significativos e vivendo com a naturalidade de quem sempre teve acesso à abundância. Era como se eles tivessem removido todas as barreiras internas que separam uma pessoa comum da riqueza. A diferença entre sonhar e programar está na intensidade emocional e na consistência da prática. Sonhar é passageiro e superficial. Programar é profundo, sistemático e transformador. Quando você programa sua mente para a riqueza, cada pensamento, cada decisão e cada ação começam a refletir essa nova realidade interna. Você para de agir como alguém que espera ficar rico e começa a agir como alguém que já é rico por dentro. Essa transformação interna gera uma mudança radical na sua energia pessoal. As pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente, mesmo que não consigam identificar exatamente o que é. Você passa a atrair oportunidades, parcerias e ideias que antes pareciam inacessíveis. É como se o universo conspirasse a seu favor, criando sincronicidades e coincidências que aceleram sua jornada rumo à prosperidade material. O processo é ainda mais poderoso quando entendemos que nossa identidade determina nossos resultados. Se você se identifica como alguém que luta financeiramente, sua mente criará evidências para confirmar essa crença. Mas se você se identifica como alguém que naturalmente atrai e multiplica riqueza, sua mente trabalhará incansavelmente para materializar essa nova identidade. É uma questão de física mental. Você se torna aquilo que pratica ser internamente. Essa ciência da transformação identitária explica por que algumas pessoas conseguem reconstruir fortunas depois de perdê-las, enquanto outras nunca conseguem sair da estagnação financeira. Não é questão de sorte ou circunstâncias externas. É questão de programação mental profunda. Quando você verdadeiramente incorpora a identidade de uma pessoa próspera, a manifestação dessa prosperidade se torna inevitável. Existe uma prisão mental que mantém a maioria das pessoas afastadas da riqueza,
E o mais cruel é que essa prisão é completamente invisível para quem está dentro dela. São as crenças limitantes sobre dinheiro que foram sendo construídas desde a infância, camada por camada, até se tornarem verdades absolutas na mente subconsciente. Napoleão Hill descobriu que todos os homens ricos que estudou haviam, em algum momento, quebrado essas correntes mentais que os mantinham presos à mediocridade financeira. Essas barreiras se manifestam de formas sutis mas devastadoras. É a sensação de desconforto quando você pensa em ter muito dinheiro. É a crença de que você não merece ser rico ou de que o dinheiro corrompe as pessoas. É o medo inconsciente de que, se você ficar rico, perderá o amor e a aceitação das pessoas próximas. Cada uma dessas crenças funciona como um freio invisível que sabota seus esforços de enriquecimento antes mesmo que você perceba. A genialidade dos milionários estudados estava em sua capacidade de identificar e neutralizar esses padrões destrutivos. Eles compreendiam que não bastava desejar dinheiro se, no fundo, acreditavam não merecer tê-lo. Era necessário um trabalho profundo de reconstrução da identidade financeira, removendo uma por umas barreiras que os mantinham separados da abundância que desejavam. O processo de transformação começava sempre com uma tomada de consciência brutal. Reconhecer que suas circunstâncias financeiras atuais são reflexo direto de sua programação mental interna. Essa não é uma verdade fácil de aceitar, porque significa assumir total responsabilidade pela sua situação atual. Mas é também a chave da liberdade, porque se você criou sua realidade atual, também tem o poder de criar uma nova realidade. Uma das descobertas mais impactantes foi perceber que muitas pessoas mantêm uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Conscientemente dizem que querem ser ricas, mas inconscientemente associam a riqueza com culpa, responsabilidade excessiva ou perda de simplicidade. Essa ambivalência interna cria um campo de força que repele exatamente aquilo que conscientemente buscam. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Os verdadeiros milionários haviam resolvido essa contradição interna de forma definitiva. Para eles, ter dinheiro não era uma fonte de conflito moral ou emocional, mas sim uma ferramenta natural para expressar seus talentos e servir ao mundo de forma mais efetiva. Eles viam a riqueza como uma extensão natural de quem eram, não como algo estranho ou incompatível com seus valores mais profundos. A chave para quebrar essas barreiras está em compreender que a riqueza é neutra. O dinheiro simplesmente amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa íntegra e generosa, ter mais dinheiro permitirá que você seja ainda mais íntegro e generoso. Mas se você carrega culpa ou medo em relação ao dinheiro, esses sentimentos criarão um campo energético que afastará as oportunidades de prosperidade. A transformação real acontece quando você faz as pazes com a riqueza e a aceita como parte natural da sua jornada de crescimento. Existe uma diferença abismal entre imaginar que você é rico e verdadeiramente viver como rico em sua realidade interna. A imaginação é apenas o primeiro degrau de um processo muito mais profundo e transformador. Napoleão Hill descobriu que os homens mais prósperos de sua época haviam desenvolvido uma capacidade extraordinária de vivenciar completamente, em suas mentes e corações, a experiência de possuir abundância material antes mesmo de conquistá-la fisicamente. Essa vivência interna não era um exercício mental superficial ou uma fantasia escapista. Era um estado de ser tão real e tangível que influenciava cada decisão, cada palavra e cada ação. Quando essas pessoas acordavam pela manhã, não precisavam se lembrar de que eram ricas. Elas simplesmente eram ricas em sua essência, independentemente do saldo bancário do momento. Essa era sua identidade fundamental, não uma aspiração ou um objetivo futuro. O segredo está em desenvolver o que podemos chamar de memória do futuro. Assim como você tem memórias vívidas do passado que influenciam como se sente no presente, é possível criar memórias igualmente vívidas do futuro que deseja viver. Quando você pratica consistentemente essa arte, sua mente começa a tratar suas visões de abundância como experiências já vividas, gerando a confiança e a naturalidade de quem já passou por essas situações. Para atingir esse estado de ser,
é necessário um nível de detalhamento que surpreende a maioria das pessoas. Não basta imaginar que tem muito dinheiro. É preciso sentir o peso da responsabilidade que vem com a riqueza, a satisfação de poder ajudar outras pessoas, a liberdade de tomar decisões baseadas em propósito e não em necessidade financeira. É preciso vivenciar internamente todos os aspectos da experiência milionária, incluindo aqueles que nem sempre são óbvios. Os milionários estudados desenvolveram a capacidade de se mover mentalmente entre diferentes cenários de abundância com a mesma facilidade com que uma pessoa comum se move entre as memórias do passado. Eles podiam lembrar de como se sentiram ao fechar um negócio importante, reviver a sensação de ver seus investimentos gerando retornos significativos, experienciar novamente a gratidão de poder ser generoso com pessoas queridas. Essas não eram fantasias. Eram experiências internas reais e transformadoras. A prática constante dessa vivência interna cria uma mudança fundamental na sua presença energética. Você para de emanar a vibração de alguém que precisa de dinheiro e começa a emanar a vibração de alguém que já o possui. Essa mudança sutil mas poderosa altera completamente como as pessoas respondem a você e que tipo de oportunidades aparecem em sua vida. É como se você mudasse de canal mentalmente, sintonizando numa frequência onde a abundância é o estado natural. O aspecto mais fascinante desse processo é que quanto mais você vive internamente como um milionário, mais natural se torna agir como tal no mundo físico. Suas decisões começam a refletir uma mentalidade de abundância. Suas palavras carregam a autoridade de alguém que conhece o sucesso. Seus movimentos demonstram a confiança de quem está confortável com a prosperidade. Você literalmente se torna aquilo que pratica ser internamente, e o mundo exterior não tem escolha senão refletir essa nova realidade. Quando você verdadeiramente incorpora a essência de uma pessoa próspera, algo mágico acontece. Você se torna magnético para oportunidades, pessoas e situações que aceleram sua jornada rumo à riqueza material. Esse magnetismo não é superstição ou pensamento mágico, mas sim o resultado natural de uma transformação profunda na sua frequência energética pessoal. Napoleão Hill observou esse fenômeno repetidamente em todos os milionários que estudou, e identificou os princípios específicos que governam essa lei da atração financeira. O magnetismo da prosperidade funciona porque sua energia pessoal comunica mensagens subconscientes para todas as pessoas ao seu redor. Quando você irradia confiança genuína, visão clara e senso de propósito, as pessoas naturalmente se sentem atraídas a fazer negócios com você, investir em suas ideias ou criar parcerias mutuamente benéficas. Você para de parecer alguém que está desesperadamente buscando oportunidades e começa a parecer alguém que é uma oportunidade. Essa transformação energética influencia não apenas como outros o veem, mas também como você vê o mundo ao seu redor. Sua mente, agora programada para reconhecer abundância, começa a identificar possibilidades e conexões que antes passavam despercebidas. É como se você tivesse desenvolvido um sexto sentido para oportunidades lucrativas, uma intuição financeira que o guia naturalmente para situações certas no momento certo. Os milionários autênticos desenvolveram uma capacidade única de fazer outras pessoas se sentirem prósperas em sua presença. Eles não emanam carência ou necessidade, mas sim abundância e possibilidade. Essa energia contagiante cria um campo ao redor deles onde as pessoas se sentem inspiradas a sonhar maior, pensar de forma mais expansiva e tomar ações mais audaciosas. Naturalmente, essas pessoas querem estar associadas a essa fonte de inspiração e energia positiva. O aspecto mais surpreendente do magnetismo da prosperidade é que ele funciona mesmo quando você ainda não possui riqueza material. Sua energia interna é muito mais poderosa que suas circunstâncias externas na determinação de como as pessoas respondem a você. Quando você verdadeiramente se sente como um milionário por dentro, as pessoas tratam você como tal, abrem portas que normalmente estariam fechadas e oferecem oportunidades que normalmente não estariam disponíveis. Esse magnetismo também se manifesta através de uma mudança radical na qualidade das suas conversas e relacionamentos.
Você para de falar sobre problemas e limitações e começa a falar sobre possibilidades e soluções. Suas palavras carregam o peso da convicção e a energia da realização. As pessoas começam a vê-lo como alguém que faz as coisas acontecerem, não como alguém que reclama sobre por que as coisas não acontecem. A beleza desse processo é que quanto mais você pratica ser magnético para a prosperidade, mais próspero você se torna internamente, o que por sua vez aumenta ainda mais seu magnetismo. É um ciclo ascendente que se fortalece continuamente. Cada experiência positiva confirma sua nova identidade, cada oportunidade que surge valida sua transformação interna, cada resultado alcançado solidifica ainda mais sua convicção de que você é, de fato, uma pessoa naturalmente próspera que merece e atrai abundância em todas as áreas da vida. A descoberta mais revolucionária de Napoleão Hill foi perceber que nossa relação com o dinheiro determina nossa capacidade de atraí-lo e mantê-lo. A maioria das pessoas desenvolve uma relação disfuncional com a riqueza desde a infância, absorvendo crenças contraditórias e destrutivas que posteriormente sabotam todos os seus esforços de enriquecimento. Os milionários verdadeiros, por outro lado, haviam desenvolvido uma relação limpa, saudável e poderosa com o dinheiro que os permitia fluir naturalmente em suas vidas. Para compreender a profundidade dessa questão, é preciso reconhecer que o dinheiro não é apenas um meio de troca, mas também um símbolo carregado de significados emocionais profundos. Para algumas pessoas, dinheiro representa segurança. Para outras, representa poder ou liberdade. Para muitas, infelizmente, representa estresse, culpa ou vergonha. Essas associações subconscientes criam filtros mentais que determinam como você se comporta em relação às oportunidades financeiras. Os homens prósperos estudados haviam conseguido purificar sua relação com o dinheiro, removendo todas as cargas emocionais negativas e mantendo apenas as associações positivas e construtivas. Para eles, o dinheiro era simplesmente uma ferramenta que amplificava sua capacidade de expressar seus valores, servir outras pessoas e criar impacto positivo no mundo. Essa perspectiva limpa eliminava qualquer resistência interna ao enriquecimento. O processo de reprogramação começa com uma análise honesta das suas crenças atuais sobre dinheiro. Quais foram as mensagens que você recebeu sobre riqueza durante sua formação? Como seus pais, professores e sociedade moldaram sua percepção sobre o que significa ter dinheiro? Essas influências precoces criam padrões automáticos de pensamento e comportamento que operam abaixo do nível da consciência, mas que exercem uma influência tremenda sobre seus resultados financeiros. Uma das descobertas mais impactantes é que muitas pessoas mantêm uma crença inconsciente de que não merecem ser ricas. Essa sensação de indignidade pode ter suas raízes na educação religiosa, em experiências familiares traumáticas ou em comparações sociais destrutivas. Independentemente da origem, essa crença funciona como um sabotador interno que destrói oportunidades antes mesmo que elas se desenvolvam completamente. A reprogramação efetiva exige que você substitua conscientemente cada crença limitante por uma crença expansiva e fortalecedora. Em vez de não mereço ser rico, você cultiva a convicção de que mereço abundância porque uso meus recursos para criar valor no mundo. Em vez de o dinheiro corrompe, você desenvolve a perspectiva de que o dinheiro amplifica minhas virtudes e me permite ser ainda mais generoso e útil. Cada substituição consciente fortalece sua nova identidade próspera. O resultado dessa reprogramação é uma transformação completa na sua energia em relação ao dinheiro. Você para de ter medo de pedir o que vale, para de se sentir culpado por querer mais, para de acreditar que precisa escolher entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa rica. Essa nova clareza interna se reflete imediatamente em suas ações externas, criando resultados financeiros que estão alinhados com sua nova programação mental. Existe uma arte secreta que transforma pensamentos em realidades tangíveis, e os maiores acumuladores de riqueza da história dominaram essa arte com maestria. Napoleão Hill chamou esse processo de transmutação do desejo em seu equivalente físico,
Mas na essência, estamos falando da capacidade de usar a mente como um laboratório onde a riqueza é primeiro criada mentalmente antes de se manifestar no mundo material. Esse não é um processo místico, mas sim uma tecnologia precisa da consciência. A alquimia mental começa com a compreensão de que seus pensamentos possuem uma qualidade magnética mensurável. Quando você pensa com intensidade emocional suficiente e consistência temporal adequada, seus pensamentos começam a atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades que vibram na mesma frequência. É como se você enviasse sinais energéticos que são captados por outras mentes sintonizadas na frequência da prosperidade. Os milionários estudados haviam desenvolvido uma capacidade extraordinária de sustentar estados mentais específicos por períodos prolongados. Eles não apenas pensavam sobre riqueza ocasionalmente, eles mantinham seus pensamentos consistentemente alinhados com a vibração da abundância. Essa persistência mental criava um campo magnético ao redor deles que naturalmente atraía as condições necessárias para a materialização da riqueza. O segredo está em compreender que a manifestação não é um evento único, mas sim um processo contínuo de alinhamento entre mundo interno e mundo externo. Cada pensamento próspero que você sustenta, cada emoção de abundância que você cultiva, cada visualização detalhada que você pratica contribui para a criação de um padrão energético que eventualmente se cristaliza em experiências físicas correspondentes. A intensidade emocional é o catalisador que acelera todo o processo. Não basta pensar sobre ter dinheiro de forma fria e calculada. É necessário sentir a gratidão de já tê-lo, a alegria de poder compartilhá-lo, a satisfação de vê-lo crescer, a liberdade que ele proporciona. Essas emoções positivas intensas funcionam como combustível que impulsiona seus pensamentos para os níveis mais profundos da mente subconsciente. O timing também é crucial nessa alquimia mental. Os milionários mais eficazes desenvolveram rituais específicos onde dedicavam períodos regulares para esse trabalho interno de manifestação. Alguns faziam isso logo ao acordar, quando a mente está mais receptiva. Outros preferiam os momentos antes de dormir, quando o subconsciente está mais ativo. O importante é criar uma prática consistente que permita a repetição necessária para a transformação profunda. A beleza dessa alquimia mental é que ela funciona independentemente de suas circunstâncias atuais. Você pode estar começando do zero financeiramente, mas se dominar essa arte da transmutação mental, pode acelerar dramaticamente sua jornada rumo à prosperidade. Sua mente se torna uma usina de criação de riqueza que opera 24 horas por dia, constantemente atraindo e organizando os elementos necessários para a manifestação de seus objetivos financeiros mais ambiciosos. O último segredo dos milionários autênticos é talvez o mais contraintuitivo de todos. Eles vivem na abundância muito antes de conquistá-la materialmente. Isso não significa viver além de suas possibilidades ou criar dívidas desnecessárias, mas sim desenvolver uma mentalidade e um estilo de vida interno que reflete abundância em todas as suas formas. Napoleão Hill descobriu que essa capacidade de viver ricamente por dentro era o diferencial que separava os verdadeiros construtores de riqueza daqueles que apenas sonhavam com ela. Viver na abundância antes da conquista significa cultivar uma atitude de gratidão profunda por tudo que já possui, reconhecendo que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de apreciar e multiplicar as bênçãos que já existem em sua vida. Quando você desenvolve essa perspectiva expansiva, sua energia muda completamente, e você começa a emanar a vibração de alguém que está satisfeito e próspero internamente. Essa transformação interna se manifesta em pequenos detalhes do dia a dia que fazem uma diferença enorme na sua presença energética. É a forma como você trata suas posses atuais, como você organiza seu espaço pessoal, como você investe em seu desenvolvimento e bem-estar, como você se apresenta ao mundo. Cada um desses aspectos comunica mensagens subliminares sobre seu nível de abundância interna. Os milionários estudados haviam aprendido a celebrar cada pequena vitória financeira como se fosse uma conquista monumental, criando um ciclo positivo de reconhecimento e gratidão que amplificava sua capacidade de atrair mais sucessos. Eles entendiam que a abundância é um estado de espírito que precisa ser cultivado conscientemente,
não um destino que se alcança automaticamente ao atingir um determinado valor no banco. Outro aspecto fundamental é a capacidade de tomar decisões baseadas em abundância, não em escassez. Isso significa investir em educação de qualidade, buscar experiências enriquecedoras, construir relacionamentos valiosos e escolher oportunidades que oferecem crescimento a longo prazo, mesmo quando parecem mais caras ou arriscadas no curto prazo. É uma mudança de paradigma de não posso pagar para como posso pagar. A generosidade também desempenha um papel crucial nesse processo. Os milionários verdadeiros descobriram que quanto mais compartilham, seja conhecimento, recursos, oportunidades ou simplesmente energia positiva, mais abundância flui de volta para suas vidas. Essa não é uma estratégia calculista, mas sim um reflexo natural de uma mentalidade que reconhece que a riqueza cresce quando é compartilhada, não quando é acumulada egoisticamente. O resultado final dessa prática é uma transformação tão profunda na sua identidade que se tornar rico fisicamente se torna apenas uma confirmação externa daquilo que você já é internamente. Você para de perseguir o dinheiro e ele começa a vir naturalmente em sua direção, porque você se tornou o tipo de pessoa que naturalmente atrai e merece prosperidade. Essa é a essência da verdadeira riqueza, não um destino a ser alcançado, mas uma forma de ser que você desenvolve e aperfeiçoa continuamente. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, mas na verdade, estamos apenas no começo de uma transformação que pode redefinir completamente sua relação com a riqueza e o sucesso. Tudo o que compartilhamos aqui não são apenas conceitos teóricos ou ideias inspiradoras. São princípios testados pelo tempo, validados por centenas de milionários reais e confirmados pela ciência moderna sobre como a mente humana funciona. A pergunta não é se esses princípios funcionam, mas sim se você está disposto a aplicá-los com a consistência e a intensidade necessárias para gerar resultados extraordinários. Quando Napoleão Hill iniciou sua pesquisa revolucionária, ele não imaginava que estava desvendando uma das leis mais fundamentais da prosperidade humana. Ele descobriu que entre pensar sobre riqueza e ser rico existe um território intermediário poderoso, sentir-se rico antes de sê-lo materialmente. Essa descoberta simples, mas profunda, tem o poder de acelerar sua jornada financeira de formas que você nem imagina. Porque quando você domina essa arte de viver internamente na abundância, você não está mais esperando que as circunstâncias mudem para se sentir próspero. Você se torna próspero primeiro, e então as circunstâncias se alinham naturalmente com essa nova realidade interna. O que torna essa transformação ainda mais poderosa é sua natureza democrática. Não importa onde você nasceu, que educação recebeu ou quais são suas circunstâncias atuais. Sua mente possui a mesma capacidade de ser programada para a abundância que possuía a mente de Andrew Carnegie, Henry Ford ou qualquer outro dos gigantes financeiros estudados. A única diferença está na decisão de usar essa capacidade e na disciplina de desenvolvê-la até que se torne uma segunda natureza. Você já possui dentro de si todo o equipamento mental necessário para se sentir como um milionário, e essa sensação é o primeiro passo concreto rumo à materialização da riqueza que deseja. A beleza de tudo que descobrimos hoje é que a transformação pode começar imediatamente. Você não precisa esperar ter mais conhecimento, mais recursos ou melhores condições. Pode começar agora mesmo a cultivar internamente as sensações, pensamentos e emoções de uma pessoa verdadeiramente próspera. Cada momento que você dedica a essa prática interna está criando sulcos neurais mais profundos, fortalecendo sua nova identidade milionária e magnetizando sua vida para oportunidades que antes pareciam impossíveis. É como plantar sementes de abundância em solo fértil da consciência, sabendo que a colheita será proporcional ao cuidado e à consistência do cultivo. Lembre-se sempre de que os milionários estudados por Napoleão Hill não possuíam superpoderes ou vantagens mágicas. Eles simplesmente compreenderam uma verdade fundamental, que a riqueza externa é sempre precedida pela riqueza interna. Eles fizeram o trabalho mental necessário para se tornarem receptivos à abundância, removeram as barreiras psicológicas que os mantinham separados da prosperidade e desenvolveram uma relação saudável e poderosa com o dinheiro. Tudo isso está ao seu alcance,
esperando apenas que você tome a decisão consciente de abraçar sua natureza próspera e começar a viver de acordo com ela. Aqui está uma verdade que pode transformar sua vida para sempre. Você não precisa esperar se tornar milionário para começar a se sentir como um. Na verdade, é exatamente o oposto. Você precisa primeiro se sentir como um milionário para então se tornar um. Essa inversão de perspectiva é a chave que abre todas as portas da prosperidade. Quando você verdadeiramente compreende e aplica esse princípio, não está mais sujeito às limitações das circunstâncias externas. Você se torna o criador consciente da sua própria realidade financeira, o arquiteto dos seus sonhos de abundância. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se despertou uma chama de possibilidade que estava adormecida, então você já começou sua transformação. Essa não é coincidência. É o reconhecimento da sua alma próspera se lembrando de quem você verdadeiramente é. Agora é hora de nutrir essa chama, compartilhar essa descoberta com outras pessoas que também buscam abundância genuína, e se juntar a uma comunidade de mentes que vibram na frequência da prosperidade. Deixe seu curtir se você sentiu essa conexão profunda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem transformadora. E se inscreva no canal para continuar recebendo insights que podem acelerar sua jornada rumo à riqueza autêntica e duradoura. Sua nova vida de abundância está esperando você dar o primeiro passo.